Vamos começar então. Nós vamos tratar nesta manhã sobre o batismo. Na verdade, nas duas últimas aulas nós tivemos uma introdução aos 7 sacramentos católicos. As introduções foram dadas pelo presbítero Eduardo, pelo presbítero Marcos Serra, e a partir de hoje nós vamos um por um. Então começamos com o batismo, que é o primeiro sacramento dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que nós estamos muito acostumados, porque é um sacramento nosso também, né? Então, na Igreja Católica Apostólica Romana, você tem 7 sacramentos, e nós vamos trabalhar com todos eles. E na Igreja Protestante, amparados pela Bíblia, nós temos 2 sacramentos, batismo e ceia. Na dúvida, olhe aqui para frente, batismo e ceia, tá? Nós usamos a arquitetura como teologia também. Centralidade da palavra e os 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Vamos orar então. Pai Santo, Deus bendito, te agradecemos por tua palavra que nos instrui, que nos exorta, que nos admoesta, que nos capacita para toda boa obra. E agora, Pai, em que vamos usar a tua palavra para encontrar a tua verdade sobre este tema, pedimos que nos abençoe, a fim de que sejamos instruídos pelo Senhor mesmo. Ajuda para que a nossa mente fique cativa à tua santa palavra, Pai, para que nós não ouçamos vozes de nenhuma outra fonte que não a tua santa e bendita palavra. Dá-nos, ó Pai, a iluminação para que possamos compreendê-la e assim possamos ficar fortalecidos pelo Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu começo com o versículo: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A maior parte deste estudo será combatendo o erro que diz que o batismo é necessário para a salvação, de que uma pessoa que não se batiza não é salva, de que você só tem salvação se for batizado. Esse é um dos textos que mostram que não, a salvação não vem pelo batismo, a salvação vem pela fé. Quem nele crê não é julgado. Não está escrito quem é batizado não é julgado, está escrito quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crer tem a ver com fé. A salvação é pela fé. A salvação é pela fé. É pela graça, porque é pela graça de Deus, mas a causa pela qual nós alcançamos a graça é a fé. É a fé. A salvação vem pela fé. Então vamos primeiro ver o erro. E nós vamos ver 5 erros do batismo da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? O primeiro erro está aqui nesse slide, que é justamente a ideia de que o batismo ele é necessário para a salvação, de que no batismo ocorre uma regeneração batismal, de que é no batismo que os nossos pecados são cancelados. Observe, a Bíblia mostra que quando nós nos arrependemos e cremos em Deus, os nossos pecados são perdoados. No romanismo, mesmo que você se arrependa e creia em Cristo, os teus pecados só são lavados quando você é batizado. E quem não é batizado não tem a salvação. Então vejam o que dizem os documentos deles. Eu começo com o Concílio de Trento, parágrafo 861, cânone 5º. Se alguém disser que o batismo é facultativo, isto é, não necessário para a salvação, seja excomungado. O batismo é necessário para a salvação dentro das leis deles. Aqui o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1257.
O Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Também ordenou a seus discípulos que anunciassem o Evangelho e batizassem todas as nações. O batismo é necessário para a salvação, para aqueles aos quais o Evangelho foi anunciado e que tiveram a possibilidade de pedir este sacramento. A Igreja não conhece outro meio senão o batismo para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. Então, observe que para a salvação é necessário o batismo. Ultimamente, o catecismo é de 1992, não é? Ultimamente eles amenizaram isso. Então, em alguns parágrafos, eles falam de batismo de desejo, que é o indivíduo que estava no leito de morte, queria ser batizado, mas não pôde. Então, é como se ele tivesse sido. É uma exceção, é o batismo de desejo. Eles amenizaram um pouco no Catecismo de 92, mas quando você retrocede para textos mais antigos, como o Concílio de Trento e o Catecismo de São Pio X, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é do começo do século passado, você não tem essa amenização. Quem é batizado é salvo, quem não é batizado não é salvo. Esse é o primeiro erro. O segundo erro: batizar compete por direito aos bispos e aos párocos, mas, em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, seja homem ou seja mulher, e até um herege ou um infiel, contanto que realize o rito do batismo e tenha intenção de fazer o que faz a Igreja. Até um herege. Eu acho que eles estão pensando na gente, né? Qualquer um pode batizar. Começa com o bispo, mas até um herege pode batizar, desde que fale em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro erro: sim, os pais e as mães que pela sua negligência deixam morrer os filhos sem batismo pecam gravemente, porque os privam da vida eterna. Então, uma criança que morre sem batismo não tem a vida eterna. E pecam também gravemente, demorando muito tempo o batismo, porque os expõe ao perigo de morrer sem o terem recebido. Catecismo de São Pio X, parágrafo 561. Eles vão dizer que as crianças que morrem sem batismo, aí a versão católica mais moderna, né, que ameniza um pouco as coisas. Eles vão dizer que vão depender da misericórdia de Deus, que não vai para o inferno direto, que Deus age com misericórdia, que tem o limbus infunctorium, que é um limbus onde ficam as crianças. Eles vão amenizar. Mas se você pega os textos mais antigos, não tem vida eterna. Morreu sem batismo a criança, ela está condenada, ela está perdida. Outro erro: ao que se batiza, impõe-se o nome de um santo, para o pôr sob especial proteção de um padroeiro celeste e para o animar a imitar-lhe os exemplos. Isso é muito comum na cultura brasileira. Então, nasce um bebê, os pais vão verificar que santo é o santo do dia, e aí dão o nome do santo do dia, né? Isso é muito comum. Eu conheço pessoas que têm o nome por causa disso, porque nasceram num dia de um santo da Igreja Católica. Olha aí, exemplos próximos, o irmão da Denise, eu tenho um vizinho que também, então é muito comum. Agora, mesmo que não se dê o nome do santo do dia, é uma recomendação católica que você dê o nome de um santo para que este santo proteja a criança durante a sua existência, tá? Esse é outro erro. Outro erro: os padrinhos e as madrinhas do batismo são aquelas pessoas que, por disposição da Igreja, seguram as crianças junto à pia batismal, respondem por elas e ficam responsáveis diante de Deus pela educação cristã das mesmas, especialmente se vierem a faltar os pais. Em outras palavras, o padrinho ou a madrinha no catolicismo participam do batismo, porque seguram as crianças na pia batismal, tá? Então é por isso que um crente não pode ser padrinho ou madrinha de batismo, porque você vai participar de um sacramento católico. Você não pode participar de um sacramento católico. Você foi liberto destas heresias.
Então, pelos catecismos tem que ser uma pessoa católica, mas hoje em muitas igrejas católicas eles não seguem com muita rigidez. Então, não é difícil você ver protestantes sendo convidados para serem padrinhos de casamento, por exemplo. Se a gente for na lei rígida do catolicismo, não pode. Tem que ser um fiel católico, que inclusive participa dos sacramentos, para ser padrinho de casamento. Mas como está tudo muito largado, então tem igrejas que não seguem rigorosamente as leis, inclusive aqui, né? Ah, sim. Uhum. Aham. Na igreja metodista, pode batizar. E eu batizei minha sobrinha, que a senhora até conhece ela, né? Eu batizei e o que aconteceu? Quando chegou lá na hora, que eu fui, ainda tenho que assistir uma reunião, né? Aí me pediram minha certidão de batismo. Isso na igreja católica? Na igreja católica. Na igreja católica. Aí, na verdade, eu nunca fui batizada na igreja católica. Uhum. Uhum. Só na igreja crente. Aham. Aí eu cheguei, aí eu falei, não tem. Aí falou, me perguntaram para a religião, e eu falei que era crente. Aí foi por isso. Uhum. Aí o meu cunhado mexeu de pauzinho lá, não sei o que ele fez, não sei se Aham. Aham. enfim, eu batizei. Mas foi a última vez, porque eu também fui convidada para ser a madrinha do casamento desta mesma. Uhum. Uhum. Só que eu já não sou. Você já tinha percebido, né? Mas quer dizer, no batismo da criança você participou. Então veja. É. Assim, e aí o casamento dela, eu segui o que o senhor sempre aconselha, né? Eu falei, não vou ser madrinha, vou ajudar em tudo que eu puder. Isso. Essa é a orientação. Se te convidarem para ser padrinho ou madrinha de criança, diga, eu não posso, pela minha religião eu não posso. Mas ajude essa criança como se você fosse, mas não participe do rito de jeito nenhum. Se te convidarem para ser padrinho ou madrinha de casamento, é a mesma resposta, diga, eu não posso, pela minha religião eu não posso participar. Mas ajude este casal como se você o fosse, porque na nossa cultura, geralmente, convida-se pessoas para ser madrinho ou padrinho, que são aquelas pessoas que vão conseguir ajudar mais o casal, né? Dando presentes maiores, uma estrutura maior. Então, diga, eu não posso ser por causa da minha religião, mas dê o presentão, né? Dê a máquina de lavar, a geladeira, ajude, tá? E outra coisa, meus irmãos, entre nós não existe padrinho e madrinha, tá? Essa nomenclatura é romanista. Então, quem vai se casar aí, quem vai se casar em janeiro, testemunhas, tá? Testemunhas, não é padrinho e madrinha, é testemunhas de casamento. Nós não usamos a terminologia, ok? Muito bem. Então, os 5 erros que a gente vai refutar com a palavra de Deus. Regeneração batismal, a ideia de que é no batismo que os pecados são lavados. O batismo por qualquer pessoa, crianças condenadas sem o batismo, proteção de um padroeiro celeste, quando você dá o nome, né, para uma criança, e padrinhos e madrinhas. Vamos ao primeiro, a regeneração batismal. Será que a Bíblia diz que é o batismo que salva? Será que a Bíblia diz que é o batismo que limpa os seus pecados? Vamos ver alguns textos. Este é o principal texto usado, tá? Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Pastor, o texto está falando, quem crer e for batizado será salvo. Mas veja a segunda parte do texto. Quem, porém, não crer será condenado. Pergunta, quem será condenado, de acordo com o versículo? Quem não crer. Perceberam que o batismo não aparece na segunda parte? Se aparecesse, quem, porém, não crer e não for batizado será condenado, opa, aí não batizou é condenado. Mas o texto, ele está dando ênfase na fé, que aparece 2 vezes, tá?
Tá? Então, quem é condenado? É quem não crer. É que é lógico, o batismo é uma consequência de quem crer. Se você crer, você vai ser batizado, mas o batismo vem depois da fé, como um selo, como um sinal da graça, e não como a causa da salvação. Alguns textos que mostram que é pela fé que nós somos salvos, e não pelo batismo. Então, por exemplo, Atos 16, 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então observe, ela foi batizada, mas para ser batizada, ela os escutava e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas. A fé veio antes do batismo. O batismo é uma consequência natural, mas a salvação vem quando o coração é tocado, quando nós temos fé em Cristo. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Observe, nós fomos gerados ou regenerados pela palavra da verdade. Não foi pelo batismo, foi pela palavra. É a palavra de Deus que gera em nós a salvação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então nós fomos regenerados, não foi mediante o batismo, foi mediante a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 13 e 14, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é todo aquele que for batizado, é todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, é pela palavra, pelo crer na palavra, que nós somos salvos. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que for batizado, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O batismo é uma consequência, mas a salvação está na fé. É por isso que os reformadores insistiram na expressão latina sola fide, só a fé. A fé não é por obras, não é por nenhum tipo de obra. A salvação não é por obras, a salvação é pela fé. João 3,18, o texto usado no começo: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Carcereiro, né? Primeiro creu, toda a família ouviu e creu, e depois foram batizados. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, salvação pela fé, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve e quem crê, salvação pela fé. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem é que tem a vida eterna? Quem crê no Filho, salvação pela fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A limpeza não é pelo batismo,
Não há uma regeneração batismal, é pela palavra. Já estáis limpos pela palavra. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. O que é que purificou o coração? Foi a água do batismo? Foi a fé. Purificando-lhes pela fé o coração. É a fé que purifica o coração. Antes de pular, 2 textos que são importantes, que deveriam estar aí. Veja Tito 3, abra na sua Bíblia, Tito capítulo 3. Versículo 5. Tito 3, 5. Vamos, para dar sentido, ler o 4. Então, Tito 3, 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, que Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Observe essa expressão, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse texto é usado por romanistas para falar de regeneração batismal, mas observe que o texto está falando de um lavar regenerador do Espírito Santo. Se aqui estivesse o lavar regenerador do batismo, aí nós diríamos, ok, tudo bem, né? Então é o batismo que lava. Mas quem lava nesse texto? É o Espírito Santo. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E a palavra lavar aqui não é baptismo. Baptismo é usado no Novo Testamento para lavagens, não apenas mergulho, imersão, mas também para lavar coisas. E aqui não é baptismo, é loutron. Loutron é lavar, não é baptismo, é lavar. E loutron aparece em Efésios capítulo 5, vá para Efésios agora. A palavra loutron, que é lavar em grego, é uma das palavras para lavar, aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, em Tito e em Efésios 5, 26. Veja Efésios 5, 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É claro que sempre que a gente fala de lavagem, é impossível não pensarmos em batismo, mas observe aqui, por meio da lavagem de água pela palavra. Então, os 2 textos que falam de lavagem, um aponta para o Espírito Santo e o outro aponta para a palavra. Tá? O batismo está incluído, mas não é o batismo que lava pecados. O batismo é um sinal de algo que já foi feito. É de Agostinho a definição de que o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. É apenas um sinal de algo que já aconteceu. Em outras palavras, é o Espírito Santo, é a palavra quem nos lava. É o Espírito Santo quem nos regenera na fé. E aí depois vem o batismo como um sinal, como um símbolo, como um selo daquilo que já aconteceu. Sim. Aham, aham. Então, o que eles até fazem no sentido de muitos batizam por imersão, quando há um mergulho e a pessoa sai, aí há a regeneração. Parece que é ali que está entrando a nova vida, né? Parece que é isso mesmo.
há uma ênfase no batismo nas igrejas neopentecostais e até pentecostais, de que a pessoa, quando levanta das águas, é ali que ela se tornou uma nova criatura. Mas não, a pessoa se torna nova criatura na fé, né? O bandido na cruz, ele não teve chance de ser batizado, mas ele foi salvo, tá? Então, de fato, essa distorção mesmo. Aham. Pois é, pois é. É brincar. Quem que sabe que vai morrer, mas não sei, no caso dele foi um caso específico. Brincar com a própria salvação, né? Sim, Leda. Não. No Antigo Testamento, o rito de entrada no povo de Deus era a circuncisão. E as mulheres entravam por representatividade, né? Então, era a circuncisão que colocava alguém no reino de Deus. E o exercício de santificação, ele acontecia por uma vida piedosa, e o perdão de pecados era obtido por meio de sacrifícios. Então, um judeu piedoso, ele com frequência pegava o seu animal macho sem defeito do seu rebanho, levava até o tabernáculo ou ao templo, e era pelo sangue do animal que os seus pecados eram perdoados. Isso apontava para Cristo, né? Apontava para Cristo. O escritor aos Hebreus disse que uma multidão de bois, de sangues de bois, não poderiam purificar pecados. Essa era a razão porque o povo de Deus não parava de sacrificar animais, porque os pecados não acabavam nunca. Essa era a razão porque o sacerdote nunca se assentava. Mas aí o escritor aos Hebreus diz que Cristo, tendo oferecido de uma vez por todas um único sacrifício, assentou-se. Porque Cristo ofereceu, Ele que é o Cordeiro de Deus, o sacrifício final. Então, o sangue de Cristo foi suficiente para pagar todos os pecados do povo de Deus. E a partir então da cruz de Cristo é que na nova aliança nós não precisamos mais oferecer sangue, né? Nós não temos mais sacrifícios, porque Cristo foi o último sacrifício. Isso, e veja, é possível no Antigo Testamento alguém ter sido salvo sem circuncisão? Sim, é possível. Aliás, os anteriores a Abraão, porque foi a partir de Abraão, né? Gênesis 17 que nasce o símbolo. Os anteriores a Abraão foram salvos, porque tanto a circuncisão quanto o batismo não são meios de salvação, são sinais de alguém que já foi salvo. Está só pecando, não vai perder salvação por isso. Esse crente deve ser orientado sobre obedecer a Cristo, porque é Cristo quem diz que nós devemos ser batizados. Então, eu diria que é um péssimo sinal um crente dizer: eu creio em Cristo, mas não quero o batismo. Como assim? Se você crê em Cristo, crê em Cristo. Cristo mandou que nós sejamos batizados. Mas é... Ela não quis o batismo. Temos um exemplo aqui. Sem presbítero.
Olha aí. Então, isso é uma formalidade que tem diversos documentos aí. É um absurdo de fato, né? O pai da fé está no limbus, Davi. Exatamente. Abraão, ele não, digamos, Jesus Cristo escrevendo ali a questão do lado do rico, onde Abraão está recebendo os que foram levados para junto de Cristo, o romanismo ali deve ser a entrada do rico em Patmos. É absurdo total. Muito bem. Uma refutação teológica, e aqui eu cito a Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos, né, que nos ajudam a entender as Escrituras da Igreja Presbiteriana. O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja visível a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça. Então, o que o Westminster está dizendo? Não é meio de salvação, é um sinal e um selo do salvo, daquele que já creu e já está salvo. Então, é sinal e selo de quê? Do pacto da graça, da sua união com Cristo, da regeneração, da remissão de pecados que aconteceu antes, e ele é um sinal e um selo, e também da sua consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação do próprio Cristo, há de continuar em sua igreja até ao final do mundo. Então essa é a nossa convicção bíblica, né, de que o batismo não é salvífico, é um sinal, é um selo de coisas que já aconteceram. Vamos para o segundo erro, o batismo por qualquer pessoa. Então nós lemos lá nos erros que o batismo no romanismo compete a bispos, a párocos, mas em caso de necessidade, qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, até um herege ou infiel, contanto que realize o rito do batismo e tenha intenção de fazer o que faz a igreja. E o catecismo segue dizendo que em casos especiais, casos em que a pessoa esteja quase morrendo, pode jogar água em qualquer parte do corpo e diga lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te batizo e serve, né? Qualquer coisa serve. Então vamos lá, vamos ver o que a Bíblia acha, o que a Bíblia diz sobre isso. O batismo por qualquer pessoa. Na Bíblia, a administração de sacramentos é exclusiva a oficiais. O que é oficiais? Aqueles que têm ofício. O que é um ofício? No Antigo Testamento, 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. São ofícios instituídos por Deus. Novo Testamento, 5 ofícios. 3 temporários e 2 permanentes. Quais são os temporários? Apóstolo, profeta e evangelista. Você tem esses 3 ofícios no Novo Testamento. O evangelista é uma espécie de ajudante de apóstolo. Filipe era evangelista, fazia milagres também, batizava. E os permanentes são presbíteros e diáconos. Por que estes são permanentes? Porque estes são os únicos que têm listas de pré-requisitos. Eu não tenho uma lista na Bíblia dizendo assim: olha, se você quiser ser profeta, excelente obra você almeja. É necessário, portanto, que você seja marido de uma só mulher. Não tem pré-requisitos nem para profeta, nem para evangelista e nem para apóstolo. Para apóstolo, abriu-se um pré-requisito quando morreu quem? Judas. Aí abriu-se para quem foi eleito? Matias, né? Então abriu-se lá o requisito de que é necessário que ele tenha sido testemunha de Cristo, da sua morte, tenha andado com ele, mas depois não mais. Então os requisitos que nós temos, as listas de deveres, porque são os ofícios que permanecerão, são para presbíteros e para diáconos, tá? Como? Isso, eu vou chegar. Assim, Paulo faz essa defesa, né? Eu sou um apóstolo, um temporão, um nascido fora de tempo. Paulo foi chamado pelo próprio Cristo para ser apóstolo, né? Então veja, na Bíblia, apenas quem tem ofício batiza. Exemplos: João Batista, o último profeta; Jesus, ele tem os 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei. Embora nós não temos registros de Jesus batizando,
né? Mas ele instituiu o sacramento. Filipe, evangelista, Paulo, apóstolo. A única exceção na Bíblia foi Ananias, que foi Ananias quem batizou Paulo. E a Bíblia não diz que Ananias tinha ofício, mas é uma exceção muito bem qualificada, porque o próprio Deus disse para Ananias ir até Paulo, na rua direita, para batizá-lo, tá? Então, nós não temos base bíblica para qualquer crente batizar, porque na Bíblia são aqueles que têm um ofício diante de Deus que batiza. É surpreendente que essa pregação existe no meio evangélico também, tá? Existe um pregador aí que foi pastor presbiteriano no passado, e hoje ele reúne aí desigrejados, que ele diz isso: qualquer crente pode batizar outra pessoa. Falta base bíblica, tá? Não há respaldo bíblico para esse tipo de palavra. Westminster diz o quê? O elemento exterior usado neste sacramento é água, com a qual a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por um ministro do Evangelho legalmente ordenado, tá? Então, nos nossos dias, é o presbítero docente quem batiza. Terceiro erro: crianças condenadas sem o batismo. O que o catecismo disse lá atrás? Vamos ver. Aqui embaixo. Sim, os pais e as mães que pela sua negligência deixam morrer os filhos sem batismo pecam gravemente porque os privam da vida eterna. O que é privar da vida eterna? É morte eterna. E pecam também gravemente, demorando muito tempo o batismo, porque os expõe ao perigo de morrer sem o terem recebido. O que a Bíblia diz? Será que uma criança que morra sem batismo, será que uma criança que passou por um aborto, por exemplo, e morreu no ventre, será que ela está condenada ao inferno? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que crianças podem ser salvas sem o batismo, com certeza. Nós já vimos que o batismo não é necessário para a salvação, quanto mais crianças. Veja Romanos 9, 11 a 15. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Então, o pequeno Jacó, no ventre da sua mãe, já estava salvo. Antes da circuncisão, antes de nascer, já estava salvo. Sim. João Batista, no ventre, né? E Jeremias, no ventre fui chamado. Então não depende de batismo, não depende de circuncisão, depende da eleição. Sim, Vera? Exatamente. Não, porque assim, o catolicismo diz: morreu sem batismo, vai tudo para o inferno, ou para o limbus infunctorium. Há um ramo evangélico, acho que a maioria da igreja evangélica diz assim: morreu na infância, vai todo mundo para o céu. E aí você torna a salvação etária. Quer dizer, se morrer bebê, vai para o céu. Se crescer um pouquinho, vai para o inferno? Como é que é isso? Depende da idade? Esse texto mostra que depende do quê? Para que o propósito quanto à eleição prevalecesse. Jacó estava salvo no ventre da sua mãe, Esaú estava já perdido no ventre da sua mãe. A eleição, ela é anterior ao nascimento, é anterior ao nascimento. Então, veja, a eleição não é etária, não é? Deus tem os seus eleitos e os seus não eleitos. O que é difícil nesse assunto é pensar o seguinte: pastor, uma criança nasce e ela pode não ser salva, ela nasce e morre na infância, ela não cometeu pecado. Opa,
Todos nascem com um pecado. Mas, pastor, era um pecado só, era o pecado original. Veja, há coisas que estão dentro da vontade de Deus. O que nos incomoda é pensarmos na imagem de crianças no inferno, imagem que nunca apareceu na Bíblia, tá? E nunca apareceu na Bíblia a imagem de crianças no céu. Se você ler 1 Coríntios 15, que é o texto que trata da ressurreição, você tem a nítida sensação de que no céu serão todos adultos, não vai ter criança no céu. Imagina uma criança no céu aprendendo a andar, morre na infância aqui, vai para o céu e não sabe falar, não sabe andar, os anjos vão cuidar sabe? Não existe isso. Então, a impressão que nós temos ao ler 1 Coríntios 15 é que se morre uma criança no ventre da mãe aqui, eleita, salva, no céu ela atinge toda a potencialidade, ela chega como adulto no céu, de forma que você não vai ter bebê no céu. Por analogia, você não tem bebês no inferno, você tem pessoas adultas no inferno, tá? Esses assuntos nós não temos tantos detalhes, eu estou fazendo analogia de textos, especialmente 1 Coríntios 15, tá? Mas a Bíblia não fala de crianças, de bebês, nem no céu nem no inferno, ok? Uhum. Ela é membro da igreja? Sim. É possível realizar batismo fora da igreja, desde que seja em ambiente de culto. Então nós vamos lá com os presbíteros, fazemos um culto, num caso excepcional desse, e é possível batizar essa criança. Agora, eu não veria essa necessidade, porque nós não cremos que o batismo salva ninguém. Porque, veja, eu tranquilizaria a mãe dizendo: minha irmã, não é o batismo que salva o teu filho, porque esse é um pensamento mais católico, tem que batizar a criança, porque se a criança morrer sem batismo, esse é um pensamento católico, tá? Não precisa. Mas é porque o brasileiro ele tem essa herança católica na cabeça, e às vezes até crentes têm essa herança católica, mas eu lhes asseguro pela palavra, quem salva não é o batismo, é a eleição de Deus. Os presbíteros no ambiente de culto, isso é possível, mas eu diria que não é necessário, tá? Veja, é diferente da ceia. Na ceia, digamos que tem uma pessoa muito doente na igreja que não consegue mais vir aqui participar da ceia. O que a gente faz? A gente vai na casa dessa pessoa com um grupo de presbíteros ou mais gente, fazemos um culto e no ambiente de culto nós servimos a ceia para a pessoa. Mas a ceia, ela é um alimento, é um meio de graça, né? O batismo, ele é um meio de graça, mas ele não é necessário para a salvação, né? Sim, presbítero Marcos. Eu estava ouvindo e pensando nessas questões de batismo e no sermão de hoje de manhã. Essas ocasiões em que nós somos convidados para ser testemunha de batismo, quando uma mãe está ansiosa e aflita porque o bebê está à morte e não vai batizar, não é uma boa oportunidade para nós apresentarmos a palavra e esclarecermos esses ignorantes? Com certeza, é uma boa oportunidade, né, da gente tranquilizar a pessoa com as boas novas, né? Olha, a boa notícia é que não depende do batismo, não depende nem da fé da criança, depende da salvação de Deus. É uma boa oportunidade de pregar as boas novas, né? Muito bem, voltemos aqui. O que a nossa confissão de fé nos orienta nesse respeito? Isso aqui é muito importante. As crianças que morrem na infância, sendo eleitas ou se forem eleitas,
são regeneradas e por Cristo salvas por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Então, o que o texto está falando? A Bíblia mostra que as pessoas são chamadas pela palavra e respondem à palavra. Mas e no caso em que é uma criança, um bebê, que não tem como ser chamado pela palavra, ou no caso de alguém que tenha problemas mentais, mesmo sendo adulto cronologicamente, que não tem condições de responder? E será que isso limita a salvação? Não limita. Ordinariamente, a pessoa vai receber a palavra e vai responder. Mas extraordinariamente, a pessoa está eleita, a eleição prevalece, né? Não precisa da resposta da pessoa em casos excepcionais. Um bebê que morreu na infância, ele é salvo pela eleição. Alguém que tenha problemas mentais, que não consiga responder, não é por isso que ele está condenado. Se ele é um eleito, a eleição prevalece, tá? É isso que o Westminster está dizendo aqui. Então veja, essa é uma boa notícia, né? Porque se de um lado o romanismo, de uma forma infeliz, diz que essas pessoas, elas estão condenadas, porque elas não podem ser batizadas, o Evangelho vem e diz o seguinte: opa, nada disso, se Deus elegeu, essas pessoas estão salvas, mesmo não podendo responder, mesmo morrendo no ventre da mãe, morrendo na infância, tá? Depende da eleição. O quarto erro, a proteção de um padroeiro celeste. Vamos voltar lá no erro. Aqui, ao que se batiza, impõe-se o nome de um santo para o pôr sob a especial proteção de um padroeiro celeste, que seria o santo, e para o animar a imitar-lhe os exemplos. Então, é costume no Brasil ainda, a criança vai nascer, consulta-se lá a folhinha para ver qual é o santo do dia, e aí dá o nome do santo para a criança. Ou mesmo que não seja o santo do dia, dá-se o nome de um santo para que a criança tenha a proteção deste santo. O que a Bíblia fala sobre isso? Não temos ordem na Bíblia de dar nomes de santos aos filhos. Primeiro ponto, não temos essa ordem, tá? Na cultura brasileira, nós até temos o costume de dar nomes de personagens bíblicos entre os evangélicos, né? Não há nenhum problema, mas não é obrigatório também, tá? Eu posso dar o nome da minha filha de Bianca e não estou pecando, não estou quebrando nenhuma lei, né? Patrícia, ok? Não há uma ordem na Bíblia para que se dê o nome de um personagem bíblico. E o mais importante, será que eu preciso da proteção de um padroeiro celeste, de um santo que já morreu, que não tem comunicação com este mundo? Lembra-se da parábola do rico e do Lázaro? Quem está do outro lado não pode vir para cá, há uma separação. E quando o rico na parábola fala: Senhor, manda alguém avisar os meus irmãos, a resposta é: eles têm Moisés e os profetas, o Pentateuco e os livros proféticos, ouçam-nos. Em outras palavras, leiam a Bíblia. Ninguém vai sair daqui para avisar ninguém. Não há essa comunicação, meus irmãos. No céu as pessoas não ficam olhando aqui para o que acontece na terra, né? Não há essa comunicação. Quem é que nos guarda? Deus nos guarda. Só quem nos guarda é Deus, diretamente, por meio da sua ação providente, ou por meio de seus anjos. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livram. Nós não temos um anjo da guarda, que é um assunto romanista também, mas nós temos muito mais do que isso. Nós temos os anjos do Senhor ao nosso redor, nos guardando de perigos que às vezes a gente nem toma conhecimento. Os anjos do Senhor nos livram, nos guardam. O que a Bíblia diz sobre proteção? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O socorro vem do Senhor. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, não cochilará, né? É certo que não dormita, cochila, nem dorme o guarda de Israel. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro.
Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Crente não precisa ficar com medo de obra de bruxaria, de obra de umbanda, de candomblé. Pastor, pai, alguém fez um trabalho contra mim. Se você tem Cristo no teu coração, você está protegido por Deus, não tema nada disso. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. A nossa proteção está em Deus. E vamos para o quinto e último erro: padrinhos e madrinhas. Primeiro, não temos ordem na Bíblia para madrinhas ou padrinhos. Não temos, isso é uma invenção, não temos tal ordem. Não temos nenhum exemplo de padrinhos e madrinhas em nascimentos da Bíblia. Quais são os nascimentos que nós temos na Bíblia? Vamos tentar lembrar? Vamos para o Antigo Testamento. Nascimentos no Antigo Testamento. Caim e Abel. Quem? Samuel. Algum registro de padrinhos e madrinha, padrinho e madrinha de Samuel? Quem mais? Benjamim, que foi o último filho foi o segundo filho de Raquel, não é? E aí ela morreu, não havia padrinho ou madrinha ali para cuidar de Benjamim. Não há, irmãos, não há. Padrinho e madrinha são uma invenção da Igreja Católica Apostólica Romana para que na morte dos pais a criança ela fosse preservada no caminho da Igreja Católica. Os pais substitutos eram responsáveis em preservar a criança na fé católica. E houve tempos na Idade Média em que morriam protestantes, os pais, e a criança era colocada na guarda de padrinhos católicos, para que os pais católicos conduzissem essa criança protestante nos caminhos da fé católica, tá? É isso, não temos base bíblica para isso, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Toda a igreja deve se responsabilizar pelas crianças batizadas. Nós geralmente falamos isso aqui no sacramento do batismo, né? Por que nós não temos gente aqui na frente, um padrinho ou uma madrinha? Porque toda a igreja é responsável caso aconteça algo com esses pais. Alguém da igreja vai pegar essas crianças, é claro, né? Geralmente a família acode mais rápido, mas a igreja, a família da fé, tem que estar pronta para isso. O que diz a nossa lei? Princípios de liturgia da IPB, artigo 11, parágrafo 4º. Nenhuma outra pessoa poderá acompanhar os pais ou responsáveis no ato do batismo das crianças a título de padrinho ou mesmo de simples testemunha. Por isso é uma convicção bíblica, teológica que nós temos, mas que virou inclusive lei para que não haja nenhuma dúvida, né? Em igrejas presbiterianas ninguém é padrinho ou testemunha. Sim. Chegou o microfone. Ok. São duas dúvidas diferentes. A primeira é como é que o protestante, né, por exemplo, o jovem que se converteu ao protestantismo, ele passa a tratar essas duas figuras, né, de madrinha e padrinho, já que não seria um testemunho tratar com desprezo, ou que não acredita nessas coisas. Aham. Essa é a primeira pergunta, né, como é que eles tratam com caridade essas pessoas. Aham. E a segunda foi uma dificuldade que eu enfrentei na minha família. Tendo a convicção de que padrinho e madrinha é uma prática papista, no meu casamento eu resolvi as testemunhas a duas pessoas, que eram de fato exigiam a firmeza de duas pessoas. Tá. E a minha família reagiu extremamente mal, que queria que a pessoa fosse porque isso é um livro, parente, enfim, pelo menos bota ele lá com aquela outra família, para ficar ali, contigo. E eu falei, não, só são duas testemunhas e pronto. Aham. Não tem necessidade. Eu queria perguntar, na prática, como é que a gente pode se afirmar nossa fé de forma
Sim. Então, a primeira pergunta, eu acho que você já está na linha, né, da caridade, da sabedoria. Eu não chamaria mais essas pessoas de padrinho e madrinha. Talvez eu os chamasse de tio, de tia, alguma coisa assim, né? Eu evitaria chamar o termo, porque chamando do termo você acaba reconhecendo, né? Mas veja, respeito total, carinho total, né? Eu acho que o nosso testemunho está aí, em continuar amando essas pessoas, a despeito do erro que aconteceu no passado, né? É o que nós vimos aqui, Pedro dizendo para a multidão: vocês erraram por ignorância. Então eu acho que esse é o caminho, tá? E a segunda pergunta, de fato nós não temos padrinhos e madrinhas nas nossas cerimônias de casamento. Nós temos testemunhas. E aí, nada impede que você tenha como testemunhas do teu casamento um casal de cada lado ou 5 casais de cada lado, desde que você chame de testemunhas, não mais de padrinhos ou madrinhas, tá? Algumas questões nossas, elas não são determinadas pela Bíblia, porque a Bíblia não vai falar de tudo. Mas diz a nossa confissão de fé sabiamente que aquilo que não está determinado na Bíblia deve ser determinado à luz da prudência, do bom senso e desde que não quebre mandamentos da palavra de Deus. Então, algumas dessas questões são assim, né? Eu posso ter testemunhas no meu casamento, um número lá que os noivos combinem, e isso não está quebrando nenhuma lei da palavra de Deus. Sem presbítero. Nas questões de culto, o movimento reformado presbiteriano calvinista tem um princípio regulador. Isso é. O princípio regulador, nós sabemos, determina que só no culto, somente o que está especificamente preparado não tem que distinguir nenhum sacramento. Sim, perfeito. É no culto a lei é mais rígida, né? No culto é só aquilo que Deus determinou. E é por isso que nós não consideramos casamento culto, porque o casamento tem uma série de coisas não prescritas na palavra, a começar com uma noiva entrando de branco. Nenhum problema, um vestido especial, nenhum problema com isso. Eu só não posso chamar de culto, porque se eu chamar de culto, aí eu tenho que usar o princípio regulador do culto. Aí, então, o que é o casamento para nós? É uma cerimônia religiosa, em que nós usamos para pregar o Evangelho, para pedir a bênção de Deus sobre os nubentes, sobre aqueles que estão se casando, mas tecnicamente não é culto. Nem sacramento, bem lembrado, nem sacramento. Sim, só pela ordem, dona Neuraci, o senhor Mário. Aham. Uhum. Aham. Exatamente. Eram como que pais reservas, né? E no catecismo acrescenta-se: se esses pais morrerem, entram em cena o padrinho e a madrinha para garantir que a criança continue na fé católica. Por isso que é uma criação católica, né? Sim, dona Neuraci, está chegando aqui o microfone. Para um casamento nosso, chamar uma testemunha que não seja católica. Olha, nada impede, porque como não é culto, como é uma cerimônia religiosa, né, digamos que os noivos, digamos que eu tenho aqui um casal de noivos, e os pais não sejam crentes. Se fosse um culto, eles não poderiam participar do culto, né? No culto, eles podem assistir o culto, mas
Eu não posso ter um não crente tocando instrumentos na igreja, vindo cantar aqui na frente, né? Como é uma cerimônia religiosa, não há problema de uma testemunha não ser crente. Eu e Vivian também, né? Nossa família, dos dois lados, especialmente do meu lado, do meu pai, eu tenho parentes, tios e tias que não são crentes, mas eu os honrei convidando para serem testemunhas, mesmo não sendo crentes. E nenhum problema, não era culto, era uma cerimônia religiosa. É. Uhum. Uhum. Como não é sacramento, como não é culto, então as leis são outras. Sim, presbítero Marcos. Bem lembrado. Muito bem lembrado pelo presbítero. Na época de Calvino, num dos cultos, ele falava, depois do culto, alguém se casou durante a semana? Aí aqueles que haviam se casado no civil da época, né? Eles vinham até a frente e ele orava para que Deus abençoasse o casal. Ela chegou e já se encontrou, quando ela perguntou, já se encontrou, não teve. Isso, no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento havia uma cerimônia que era pública, que geralmente acontecia na casa, eu acho que do pai da noiva, na casa da família da noiva. Era uma cerimônia pública. Em algum momento havia um pagamento de dote para o pai da noiva. Então havia um dote para as questões de responsabilidade financeira. Era uma cerimônia pública sempre. E sendo uma cerimônia pública, a gente diz que era uma cerimônia civilmente aceita, né? Porque era feita com o consentimento dos pais. E isso tem que ficar bem claro, né? Porque hoje há um pensamento, inclusive no meio evangélico, de que casamento é só juntar as duas pessoas e pronto, está casado. Não, no Antigo Testamento havia uma formalização, as famílias concordavam, a cerimônia era pública, né? Havia um desposamento que era mais forte que um noivado, né? O desposamento era depois que se pagava o dote e você não podia quebrar o desposamento. Hoje em dia quebra-se noivados, né? O desposamento era uma coisa mais séria, bem mais séria, né? Pagava-se o dote e as pessoas apenas aguardavam o momento da cerimônia. Então havia uma formalização ainda no Antigo Testamento, né? Oi? Hoje em dia, né? Até casamentos são quebrados, né? Verdade. Boas. Aham. Isso, exatamente. Havia todo um rito ali, né? Isso, publicamente, é verdade, verdade. Irmãos, concluindo então, e aí que eu retomo os 5 erros, tá? Primeiro, o batismo não é salvífico, mas um selo de quem já foi salvo. Segundo, o batismo não deve ser ministrado por qualquer um, mas por um legítimo ministro de Cristo. Terceiro, o batismo não garante a salvação de um bebê, mas a eleição de Deus sobre ele é que garante a salvação. Crianças são protegidas por Deus e não por um padroeiro celeste. Não há base bíblica para padrinhos ou madrinhas. E, por fim, como disse o puritano Thomas Watson, não é o batismo que faz de alguém um cristão. Muitos não passam de pagãos batizados. A parte essencial da religião está na nova criatura. Nós temos aí milhares de pessoas que foram batizados e que vivem como se não conhecessem a Deus. Então não é o batismo que faz o cristão, é a fé em Deus, é a vida com Deus, né? É isso que de fato diferencia um cristão, o andar com Cristo. Ok? Encerramos aqui. Mais alguma dúvida ou colaboração? Sim, Leda.
o batismo, mesmo o infantil, é porque ali numa frase eu simplifiquei muito, né? E eu não fui preciso. Seria mais preciso se eu colocasse ali que o batismo é um selo da graça, porque de fato nem todo batizado é salvo, né? Eu posso batizar um filho e no futuro ele não seguir os caminhos do Senhor. Agora, quando eu digo que o batismo é um selo do pacto da graça, aí no pacto todos estão incluídos, estão dentro da igreja visível, mas é a fé que vai mostrar se a pessoa está salva ou não. Então, de fato, a primeira frase ali não está muito precisa, tá? Mas sempre é batismo, né? Porque mesmo sendo criança, ela recebe um sinal do pacto. E os pais creem que ela vai continuar nos caminhos do pacto, mas depende da eleição. Nem todas as crianças que são batizadas permanecem nos caminhos do Senhor, né? Exatamente. Boa lembrança, né? Ali no povo de Israel, todas as crianças depois de Abraão, aos 8 dias de vida, passavam pela circuncisão. E muitos foram ímpios, né? Alguns dos reis de Israel foram ímpios, mesmo circuncidados. E a palavra dos profetas era: circuncidai o coração, porque muitos circuncidados fisicamente estavam longe de Deus, né? Como Esaú. Então não era garantia de salvação, tá? Mas era um sinal de um pacto que viria a se confirmar pela fé depois. Sim. O microfone está chegando. É, 1 Pedro 3, 21. 1 Pedro 3, 21. Ok, vamos ler todo aqui. A partir do 18, que é quando começa, né? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, prefigurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Sim, há uma relação aqui das figuras da salvação da Arca de Noé, que foram afundados na água, né? Na verdade, Noé e a sua família foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. De fato, olhando para o texto, dá-se a impressão de que é o batismo que salva. Agora, qual é a nossa regra de interpretação? Textos difíceis, esse é um texto difícil, né? Textos difíceis recebem luz de toda a Bíblia, porque eu não posso formular uma doutrina com um texto apenas. Eu devo ter dado uns 20 textos mostrando a salvação pela fé, e existem muito mais, né? Muitos mais. Então, quando surge um texto mais difícil, ele é iluminado por todos os outros textos. Quando eu vou para a Bíblia inteira, eu percebo que não é o batismo que salva.
Aqui é um dos textos que dá a impressão que é o batismo que salva, mas quando você lê os outros, você percebe que o batismo faz parte daqueles que estão salvos, mas que a salvação é mesmo pela fé. Tá? Então, é um texto difícil, que recebe luzes dos outros textos do Novo Testamento, mostrando que o que salva é a fé. Tá? Eu diria que é isso. Sim, presbítero Marcos. Sim, sim. Não só. E veja, é o que os romanistas tentam fazer, né? Eles pegam um texto, 2 textos, e aí dizem, olha aqui, mas aí quando você vem com todos os outros textos, aí você percebe, opa, é o Novo Testamento e a Bíblia de uma forma geral que nos dá o rumo da doutrina, né? Não um texto apenas, eu diria que é isso. Muitos textos, né, mostram isso. É verdade. Muito bem, vamos terminar com uma oração então. Pai Santo, nós te louvamos por Tua palavra, te louvamos porque temos aqui a Tua verdade revelada a nós, de modo que creiamos de acordo com o que o Senhor quer que nós creiamos. Te louvamos porque o Senhor nos instrui, o Senhor nos prepara para respondermos e pedimos que nos dê a graça de sermos instrumentos, Pai, para levar a luz da Tua palavra àqueles que ainda estão presos pelo legalismo, pelas doutrinas de homens, por invenções humanas. Abençoa especialmente os Teus eleitos que estão na Igreja Católica Apostólica Romana. Abre os olhos deles para que eles percebam os erros e voltem, retornem para a Tua santa palavra, para a fé apostólica, ó Pai, a fim de que eles sejam salvos pelo Senhor. Continua preparando o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, para estar bem firmado na Tua palavra, a fim de que seja um instrumento do Senhor na salvação de muitos escolhidos do Senhor. Abençoa-nos neste dia, o que nós pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém.